Bom, quem está conosco nesta quinta-feira, aliás, faz tempo que eu não faço uma quinta com a pátria com ele aqui, Matheus Pereira, meu grande amigo. Bom dia, seja bem-vindo, diretor da Pátria Agronegócios. Sempre um prazer receber você por aqui. Bom dia, Carla, todo mundo que está nos assistindo. Realmente, minha amiga, tem aí ó, quase um mês que a gente não se encontra por aqui, né? Estive lá em Chicago, tive que me ausentar por algumas semanas para dar algumas palestras aqui no Brasil. Tô de volta, você tinha saído, agora vamos com tudo. É isso, ó, como eu falo, né? Tem fila de gente para te assistir por aqui, ainda bem. Sinal de que as informações da pátria vão alcançando, né, cada vez mais espaço. E, Matheus, a gente tem visto nesta semana um movimento interessante nos preços da soja. Tem alguns dias que até começam com os preços ali mais xoxos, né? O mercado um pouquinho mais morno, mas na sequência os preços vão invertendo o sinal, vão ganhando mais força, como é o caso do dia de hoje, e vão terminando o dia ali com boas altas. O clima no Brasil, a preocupação com esse tempo seco, quente, o plantio um pouco atravancado ainda é o combustível central desses preços em Chicago, ou tem mais coisa motivando esse movimento? A gente está nessa fase de transição das atenções, né, do mercado total do agrícola mundial, né? A gente cada vez menos a safra norte-americana está no protagonismo, cada vez mais essa época do ano o Brasil entra em ascensão, né? E a gente tem sim essa mistura, né, do que vem realmente dando direção, do que realmente está nas rédeas do mercado, assim dizendo, né? O mercado ele não tem um cabresto, né? Ele não olha apenas para uma variável, mas ele enxerga sim uma maior significância, né, nessa safra brasileira. A safra brasileira tem sofrido esses atrasos, né? A gente quando compara com anos enfim, anos de regularidade, né, como tivemos aí há 4, 5 anos atrás, né? Essa época do ano já teríamos algumas regiões tentando acelerar plantio, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso do estado de Goiás, que liberou vazio agora dia 25, como é o caso do Paraná. E aqui na região central brasileira, muito calor, falta de chuvas generalizadas, né, realmente, ainda, né, interrompendo aquele pontapé. Tá? A gente está no pontapé inicial de plantio. O grande problema agora é que faltam chuvas ainda, né, no curto prazo, cara. A gente vê previsões ainda com temperaturas mais quentes que o normal, apesar do que as médias dos picos de temperatura já estão caindo, né, já mostrando que já perdendo a tensão, né, atmosférica para a chegada de uma rodada generalizada de chuvas, porém, né, as previsões não mostram essas rodadas generalizadas por enquanto. O mercado cria esse receio, tá? Mas, além disso, tem a colheita norte-americana, que vem trazendo resultados muito bons nas regiões que já esperavam os resultados bons, né? E trazendo surpresas negativas aos produtores das regiões mais periféricas, né, ao cinturão agrícola, né, como é o caso ali dos o extremo leste, como é o extremo sul, são regiões que têm resultados ali insatisfatórios, assim dizendo, né, produtores que estão decepcionados realmente com o que colhem, apesar de que o miolo, o coração do cinturão, está muito bem, como a gente observou, olhou lá em campo, rodou todas as lavouras, foram lá quase 7 mil quilômetros rodados dentro do cinturão agrícola esse ano, pela Pátria Negócio. Então, tem essa divisão ainda, viu, cara? A gente está nesse mix, porém, o foco, né, o protagonismo vem criando aqui para o Brasil. Agora, Matheus, como é que efetivamente essa condição pode trazer um impacto efetivo para a safra? Você está preocupado com a safra 2024-25 ou ainda é cedo para fazermos essa avaliação diante desse quadro, mas com os mapas ainda sem mostrar essas rodadas generalizadas de chuvas? Qual é, para o produtor principalmente que nos acompanha por aqui, qual tem que ser a preocupação real neste momento quando olhamos para o cenário climático do Brasil e a safra 2024-25 em andamento? Carla, cria preocupação, tá? E quem diz que não, enfim, nunca sujou a mãozinha na terra, tá? Nunca colocou a botininha para sujar, o sapatinho continua branco, tá? Preocupa sim. Tá? E a safra 24-25, ela não se compõe apenas, né, a safra de verão. A falta de chuvas e as temperaturas elevadas agora preocupa, né, uma janela ideal de segunda safra no país, que chamamos de safra de inverno, né? Preocupa, em especial, né, os cotonicultores do Mato Grosso, que esperam, né, a chegada de chuvas antecipadas durante o mês de setembro para colocar a soja, né, de verão em campo, para tirar essa soja o mais rápido possível, já em meados de dezembro, no máximo ao começo de janeiro, né?
para estabelecer, sim, a cultura principal desses produtores, que é o algodão, ou seja, não chovendo por agora, essas regiões, né, que colocam transição ali, esperando de agora até o final de dezembro, até o começo de janeiro, que colocaria o algodão em campo, né, essas regiões que colocariam soja por agora, já deixam, né, já, enfim, interrompem, né, o ciclo da soja, não colocam semente no chão por falta de umidade, ou aqueles que colocam, a gente sabe que a soja nasce, tem uma germinação muito pobre, um estande muito baixo, então cria preocupação sim, tá? Ah, muito cuidado com o que a gente vê de distorção de quem realmente não entende da atividade técnica dentro do campo, tá? Agora, a preocupação, ela gera uma calamidade produtiva? De maneira alguma. Tá? A gente não pode ainda, né, de nenhuma hipótese, né, alegar que o Brasil está desenhando, né, uma catástrofe produtiva, uma redução abrupta de produção, como foi o ano passado, 23, 24, aonde a seca se estabeleceu durante o mês de outubro, novembro, atrasou agressivamente o plantio, interrompeu o ciclo vegetativo daquelas culturas que já tinham sido semeadas no começo de outubro ou final de setembro. Então, muito diferente do ano passado. Porém, cria-se preocupação, só não é realmente uma calamidade produtiva, cara. Matheus, essa preocupação se estende para outros países da América do Sul. Nós sabemos que o Paraguai, por exemplo, está com o seu plantio também um pouco mais lento do que o normal. Nós temos a Argentina com a possibilidade, inclusive, de semear mais soja do que milho esse ano, também olhando ali para as condições climáticas. Traz também para o mercado esses alertas para essas outras origens fornecedoras à condição climática? Carla, por enquanto não, tá? Essas previsões mais secas, elas estão concentradas em especialmente a região central da América do Sul, né? Se a gente tratar, por exemplo, de Bolívia, né? Temos clientes hoje na Bolívia, brasileiros produzindo dentro do estado, dentro do país boliviano, né? A Bolívia, sim, ela tem uma condição edafoclimática muito semelhante aqui à região do Cerrado brasileiro, né? Então, é uma região de preocupação, tá? Apesar de grande parte da Bolívia ser Mata Atlântica, ele está aquela mesma altitude, né, que tem hoje sofrido com temperaturas elevadas e falta de chuvas. Então, ao Paraguai, à Argentina, né, as previsões elas não são ainda tão alarmantes, né, quanto essa falta de chuvas ainda, né, presentes aqui para a região central do país. Matheus, como é que você vê a continuidade desse movimento, portanto, de alta para os preços da soja? Você citou também a questão da colheita norte-americana em andamento. Nós tivemos essa semana o anúncio do pacote de estímulos à economia chinesa pelo Banco Central da China, pelo Banco do Povo, o que trouxe até certo alvoroço ali no mercado inicialmente, o mercado ainda olhando para essas informações. Como é que esse movimento de altas, né, essa semana os preços bateram as máximas em 2 meses. Como é que você observa a continuidade desse movimento de alta a partir de agora, a partir do que o clima na América do Sul está apontando e no decorrer da chegada dessas novas notícias para o mercado? China realmente é uma questão que cria esse impulso, né, na demanda, né? Contrariando muitos que equivocadamente alegam que a China tem sempre os mesmos falando no mesmo período que a China vai desacelerar o consumo para o ano que vem. Distorcendo, análise mais rasa que pires de xícara de café, alegando que a China vem criar essa desaceleração. O pacote de estímulo divulgado nessa semana já é o segundo pacote de estímulo de 2024, cara. Tivemos em janeiro, né? Ele foi anunciado em dezembro do ano passado, só foi aplicado já no começo de janeiro desse ano. O maior pacote de estímulos da história chinesa, né? Foi mais de 1 trilhão em um único pacote de incentivos. Estamos aí no segundo pacote de incentivos em 2024, né? Já com 2024 sendo o ano, né? Durante a crise da pandemia, né? Desde 2020, durante todo esse ciclo que vai desde 2020 até a atual, né? Encerramento de 2024. Tivemos aí, o ano de 2024 foi o ano que mais teve injeção de capital, somando agora esses pacotes atuais da China anunciados nessa semana, né? É o ano que teve mais injeção de capital do governo chinês na economia para acelerar consumo, acelerar realmente a atividade econômica. Então, os chineses se mantêm muito agressivos nas aquisições, né? Vieram ao Brasil, limparam toda a soja que era ainda possível, originável no nosso país. Hoje, a nossa soja para exportação já não tem mais competitividade. A indústria hoje, dentro do nosso país, paga 5, 7, 10, 15 reais acima em algumas regiões sobre os valores da paridade de exportação, como é o caso do Mato Grosso. Clientes da Pátria venderam soja dentro do Mato Grosso hoje disponível a quase R$ 141, um prolongamento de pagamento, porém R$ 141 se receberia no bolso do produtor dentro do estado do Mato Grosso, que seria equivalente ali a quase R$ 165, R$ 170
base Porto, Paranaguá. A gente não tem isso hoje no Paranaguá, né? Que está ainda na casa de 150 abaixo, mas é um sinal nítido, né? Que a indústria ela está agindo por agora, é a principal responsável pela aquisição. A China vem realmente só para criar esse patamar, esse piso, né? Dizendo que, olha, se realmente os preços internos no Brasil voltarem à paridade de exportação, eu, China, estou presente nas compras da soja brasileira, né? Então, exportação do Brasil não é a grande chave por agora, né? Mas vai continuar sendo na virada de ano, né? Sazonalmente, com a demanda chinesa retomando ao Brasil, com patamares recordes, né, de importação estimados para o ano que vem, cara. Então, sempre que a gente escutar, pessoal, alguém falando China vai desacelerar consumo, corre fora, foge da ideia de que China vai desacelerar consumo de soja. A gente pode ter outras commodities, como o caso do milho, que não tem essa dependência, né, do nosso país, mas soja, aos chineses, né, contrariando ali os profanadores do terrorismo, né, China não vai desacelerar nos próximos 5, 10 anos o consumo da soja brasileira, né, pois temos, além de uma relação comercial muito saudável, né, também uma disponibilidade, uma qualidade de grão insubstituível, né, aos chineses. Então, é essencial, né, que o governo chinês continue olhando para a sua economia, estimulando, injetando realmente, como injetou nos últimos 4 anos, para a gente manter esse fluxo de exportação em direção ao país asiático. Matheus, você cita essa condição também da menor ou da falta de competitividade da soja brasileira nesse momento e, ao mesmo tempo, porque temos essa oferta um pouco mais enxuta. Nós fizemos, inclusive, uma matéria aqui com informações da Pátria, uma análise sua bastante aprofundada sobre esse recorde de importação da soja brasileira, porque não tem soja para todo mundo que quer, mas você pontuando, não é que não tem soja no Brasil, a oferta comercializável de grão está muito pequena e nesse momento é insuficiente. Como é que está essa situação agora e como é que você está projetando isso para os próximos meses, em especial o início de 2025, quando já começa a chegar a soja da safra nova? Exato, Carla. Eu entendo assim que a base produtiva que não tem tempo de realmente alocar, estudar esses mercados, né, a gente tem que ficar mostrando de maneira mais direta, mais objetiva. Mas tem ditos especialistas ali que contestam a informação de maneira tão, assim, tão irrelevante, né, que parece até ser um mau caratismo, assim, dizendo de por que está contestando, né, a realidade. O Brasil está com o maior nível de importação para o período, né, devendo chegar ao final de 2024 com o maior volume de soja importado da história. Tá? Essa é a previsão da Pátria. E assim como, Carla, a gente alegava lá no novembro, dezembro, que a safra brasileira entraria em contração por falta de chuvas, por temperaturas elevadas, já víamos, né, enxergávamos já a capacidade das quebras do Brasil da soja esse ano, enquanto que todo mundo ainda criava aquela retórica que não, está muito cedo, a Pátria mais uma vez está antecipando, pulando, colocando a carroça na frente dos bois. Não, meus amigos, é só talvez uma ferramentas mais aprimoradas que usamos, né, do que os pares da Pátria, né, que conseguimos antecipar com muita velocidade, né, esses movimentos macro, essas macro tendências do mercado, né. Assim como agora, todos que criticavam, né, o nosso levantamento da Pátria sobre a dimensão total da safra brasileira, de 23, 24, que foi uma safra agora já confirmada, uma safra que teve problemas, uma safra que reduziu o potencial produtivo, a segunda maior quebra produtiva da história do Brasil, e que agora todo mundo cria esse consenso, a Pátria já levantava há quase um ano atrás, já desde novembro, dezembro, os primeiros levantamentos de quebras da safra brasileira pela Pátria, né? Agora a mesma coisa acontece. Levantamos o dado já mostrando, né, já antecipando o movimento, em especial para a clientela Pátria, já criando posicionamento e recomendações, né, do que fazer com grão disponível, do que fazer com grão 2025. Aí agora criam-se também, né, aqueles que usam só as metodologias mais tradicionais, não investem tanto em base técnica, né, acabam criando essas críticas, né, que daqui 2, 3, 4, 5 meses vão estar engolindo seco e repetindo a mesma coisa que a gente fala hoje. Então, muito cuidado, realmente, que a gente vai sim, estamos caminhando, né, 2024 para o maior volume de soja importado da história por escassez do grão comercializável. O grão não deixou de existir dentro do país, ele só está restrito, né, na mão da base produtiva, ou na mão da cerealista, ou na mão da indústria, ou já em linha de escoamento, que já induz ao fim do ciclo safra 2024 para os menores estoques da soja desde 2005, são 20 anos de história, onde o estoque total da soja não bateria, né, volumes tão baixos, e deveremos aí, por consequência, né, da escassez do produto comercializável agora, tá, que já está em linha de escoamento, a soja já está saindo, ou sendo esmagada, ou sendo consumida,
tá? Deveremos chegar ao fim do ciclo 24 com os menores estoques da história. Então, cuidado com as distorções. Tem muito pelo mercado que cria talvez esse contrassenso, assim dizendo, e essa tentativa, né, de conscientização do mercado como um todo. Matheus, isso já tem feito com que os negócios com a soja da safra velha, eles fiquem cada vez mais restritos nesse momento e o produtor vai segurar mesmo para encontrar oportunidades ainda melhores, ou ele já vai mesclando alguns negócios entre o que ele tem ainda para comercializar da safra 23-24, mas muito mais focado na soja 24-25, aproveitando também esse bom momento dos preços. Nós estamos falando de um contrato maio para Chicago a $11, bateu agora, $11,03 por bushel. O que isso quer dizer para o produtor hoje que está fazendo negócios? Carla, soja disponível, tá? Cuidado com o regionalismo. O Brasil ele sofre de muito regionalismo, tem regiões que não tem uma indústria tão forte para agregar valor ao produto agora. Quem paga bem pelo produto na soja disponível hoje é a indústria, o consumidor interno. A exportação, como eu já citei sobre todo o cenário China, né? A exportação hoje não tem essa capacidade de pagar o que a indústria paga. Hoje, dentro do Mato Grosso, né? Em algumas regiões tem soja sendo adquirida a R$ 140, R$ 141 foi a oferta comercializada de um cliente específico da Pátria nessa última semana para pagamento, né, daqui 60 dias, perdão, 90 dias, pagamento em 90 dias, aquisição imediata. Tá? Então, R$ 141 hoje é preço para indústria. A gente fazer a equivalência disso para exportação, a gente necessitaria, né, de um preço Paranaguá em torno de 165, 170. A gente sabe que não existe hoje preços para exportação 165, 170 dentro do Brasil. Tá? Então, esse regionalismo tem que ser levado em consideração, cara, porque quando a gente parte para as regiões norte, algumas regiões do Nordeste, né, são regiões que são totalmente dependentes, né, realmente da exportação. Assim como dentro do próprio estado do Mato Grosso. A gente pega a BR-163 Sul, são regiões que estão ali, tem essa capacidade industrializável, né, do produto muito grande. BR-163 Norte já vem criando essa dificuldade, né, uma dependência maior da exportação. Então, esse regionalismo ele deve ser considerado. As regiões que são dependentes da exportação, infelizmente, um mercado lateralizado disponível por agora. Tá? A gente tem realmente uma exportação, né, inábil de justificar mais altos aos preços agora, porque tem essa soja norte-americana entrando no mercado, enquanto que as regiões dependentes, que têm essa presença muito grande da industrialização, da indústria consumidora, né, ou uma bacia pecuária muito elevada para geração da demanda por ração, são regiões que sim, né, justificam novas altas aos preços da soja disponível, tá? Então, tem que ter esse regionalismo e entender que aonde você está, produtor rural que está nos assistindo por agora, se talvez quer entender mais como a gente faz, né, procura a Pátria do Negócio, que a gente consegue mapear todo esse regionalismo, né, com os nossos consultores aqui dentro, para a gente trazer essa recomendação precisa para cada um. Matheus, eu vou começar a trazer as perguntas aqui da nossa audiência, a gente não vai conseguir trazê-las. Eu vou direto para o comentário do seu José Natal, é só mesmo uma constatação que ele diz assim, ó, bom dia, bem-vindo, Matheus, precisamos ouvir verdades, mesmo se forem duras. Verdade, né? É isso aí, meu cara, é isso aí. Às vezes a verdade dói. E olha, sendo bem sincero, meu amigo, assim, que fez essa pergunta, às vezes ela dói mais em mim do que talvez quem está escutando, né? A Carla sabe muito bem disso. A gente é uma história que já prolonga quase uma década aqui, né, Carla? A gente está Sim. aqui no Notícias Agrícolas, é uma amizade que começou aqui nesses programas, né? Que já virou amizade particular, pessoal, conheço toda a minha família. E assim, eu fui criado, né? Eu nasci criado no meio da fazenda, né? Soja foi a única coisa que eu respirei minha vida inteira. Não tem nada, nada, nada da minha vida que eu fiz além de mexer com soja, com o mercado da soja. Então, família toda de produtores, pai, avô, tio, papagaio, já falei isso aqui dezenas de vezes. E assim, é ruim, às vezes, a gente ter que falar algumas verdades, né? O mercado para 25 é uma verdade ruim de ser dita, mas é uma verdade que necessita ser falada, né? Que é um mercado de 25 sob pressão. O Brasil, como já desenhamos, né, uma safra que ela não é catastrófica, ela cria sim preocupação, muito cuidado com as pessoas, não tem preocupação, não tem preocupação ainda. Vai sujar o sapato, colega, vai sujar, põe a mão na massa, entendeu? Vai para a roça entender o que faz, se dá preocupação, não dá, faltar chuva por agora, a gente está repondo hidricamente, não está atingindo capacidade de campo, soja, vai começar a chover daqui a um tempo. Aí a soja começa com os níveis de umidade ainda muito superficial, não entrou em subsolo, então cria-se preocupação, mas não é uma safra que desenha calamidade produtiva, não desenha ainda, né?
alguma catástrofe que reduz a oferta. Oferta cheia em 25 de soja no Brasil é pressão nos preços aqui do nosso país. Então é uma verdade ruim ser falada, mas que ela necessita ser preparada para esse cenário. Tá? Então, Verdade. muito cuidado com o 25. Ó, excelente colocação, uma forma ótima da gente contextualizar o que vem na sequência. O Jordano Dalberto te pergunta assim: bom dia, Carla, Matheus, bom dia, Jordano. CBOT e prêmios ainda bom para travar preços, mesmo com o safrão nos Estados Unidos, quando realmente entrar essa safra, os preços podem desabar mais ainda em novembro ou antes? Te pergunta o Jordano. Nossa, muito boa pergunta, viu, Jordano? E a partir de agora, né, o mercado como um todo, o mercado em Chicago especificamente, ele entra em sazonalidade positiva, né? Os preços em Chicago, ele tende realmente a reempilhar altas, né? Isso aconteceu na média dos últimos 20 anos, que até entre os dias 4 de julho e ao final de agosto, né, os preços sobre regularidade climática nos Estados Unidos criavam, né, pressão, os preços caíam entre 4 de julho e ao final de agosto. E sobre essas mesmas circunstâncias, né, os preços reagiriam, voltariam às altas, né, gradativas e lentas, nos meses subsequentes. Né? Então, o Chicago por si só é um patamar mais equilibrado, a gente vê uma estabilidade mais saudável para o mercado por agora, em especial até novembro. Tá? Então, vemos um mercado estável, por enquanto, né? Pequenas altas, pequenas quedas, mas estabilidade. Tá? Mas, porém, prêmios, cuidado com os prêmios, Jordano. Safra cheia no Brasil, ela pesa principalmente aos prêmios do nosso país, tá? Ela não tem aquele peso agressivo como uma safra cheia norte-americana teria sobre os preços em Chicago, porém, sim, ela pesa impiedosamente sobre os nossos prêmios, né? Chicago, né, na nossa percepção, isso, enfim, cria essas mudanças muito rápidas. Primeira coisa, consultorias não são todas iguais, né? Existem metodologias, ferramentas, base técnica diferente uma da outra, né? Então, a maneira que lemos o mercado em Chicago é o quê? É a balança da oferta e da demanda no planeta. Então, Chicago é a balança da oferta e da demanda no planeta. Tem muita soja no planeta, os preços em Chicago tendem a subir. E vice-versa, tá? Agora, a nossa balança regional se chama prêmios. Quando a oferta dentro do Brasil ela está nesse crescimento, está inchando, né? A gente cria peso, né, com muita força sobre os prêmios de exportação do nosso país. Então, Jordana, assim, a pergunta ela me desenha talvez um cenário onde você entenda sobre esses derivativos, né? E eu sugeriria que vale a atenção nos prêmios. Tá? Prêmios positivos, já saíram da zona negativa que tivemos aí há 2, 3, 4 semanas atrás, estiveram acima do que estão hoje, tá? Mas os prêmios para 2025 sobre um cenário de safra cheia no país é o ponto, né? A ponta derivada onde mais pesa, onde mais deve realmente perder forças, né, ao longo do ciclo safra 24-25, Jordano. Com essa resposta, a gente consegue responder o Kleberson também, que te pergunta uma análise dos preços para os próximos meses. E aí eu vou para o Rodrigo Mendes, que diz assim: bom dia, Carla e Matheus. Com essa instabilidade, notícias de recuperação judicial, isso pode afetar o preço das commodities ou essa situação não interfere em nada em Chicago? Tenho certeza que o Rodrigo está se referindo, né, Matheus, a essa fragilidade que o agronegócio brasileiro está vivenciando nesse momento, realmente com algumas notícias que nós, como a gente acabou de dizer, a gente não gostaria de dar esse tipo de informação, mas elas precisam ser ditas. E aí o Rodrigo quer saber se isso tem uma interferência no preço das commodities. Rodrigo, excelente questionamento. Muito obrigado pela participação, meu caro. E sim, ela causa esse impacto indireto, tá? Não tem efeito direto. O mercado de Chicago não está subindo, né, por essa crescente de RJs no nosso país, em especial agora por uma recente na distribuição do nosso Brasil, né? Uma das maiores distribuidoras no Brasil, declarando RJ, enfim, algo que mexeu muito com o sono do produtor, que, enfim, tinha feito negócios, tinha travado, feito soja, feito trocas, né? Talvez não recebido ainda o produto, não tenha certeza agora se vai ter garantia, né, da entrega do produto recebido, nem mesmo da entrega da soja e recebimento do preço exercido na troca, né? Então gera instabilidade indireta. O que é isso, né, meu caro Rodrigo? Que se realmente, né, a gente tiver uma escassez do produto entregue no país, deveríamos, né, já ter grande parte das fazendas na região central que já se planejam a semeadura em outubro com o produto adquirido dentro dos barracões. Né? A gente sabe que nem todas as regiões conseguem ter essa eficiência logística, mas a escassez da entrega, né, ela gera uma dificuldade, coloca uma soja em calendário deslocado, fotossintético, né? Uma soja atrasada, ela já sai, né, com potencial máximo produtivo reduzido, independente se o clima vai ser extraordinário. Pode ser colocado chuva no conta-gotas.
Se ela foi semeada fora do calendário ideal de semeadura, ela já sai com teto produtivo reduzido. Então, vai ser importante a partir de agora, Rodrigo, a gente mensurar, né, entender velocidade de plantio, em especial por conta das entregas de insumos, né, se está atrasando ou não. Essas distribuidoras que entraram em RJ são expressivas no país, não sei o share de mercado, sendo bem sincero, mas vai ser importante a gente entender o quanto do atraso possível, se existir, ele vem realmente dessa falta de distribuição de insumos. Porque se soja deslocada da semeadura ideal, ela tem já no pontapé, germinou, já tem o teto produtivo reduzido por conta da falta de luminosidade, do grau de dias recebidos, né? Aquela calendário já deslocado. Então, sim, é impactante de maneira indireta. E, Rodrigo, a gente vê que os efeitos disso serão medidos, né, ao longo da evolução da safra, não por agora. Matheus, eu vou te fazer a última pergunta da nossa audiência, mas já adianto a vocês que Matheus estará de volta na próxima quinta. A gente vai trazendo aqui um espaço, né, como é possível. Mas eu vou te fazer essa última pergunta, Matheus, do Pedro Paulo. Ele diz assim, ó, esse valor do Mato Grosso, a gente estava falando de preços, né, regionais, remunera o custo de carrego, Matheus? Lembro de você comentando que não valia a pena segurar tanto tempo. Eu escolhi essa pergunta para finalizarmos, porque de fato, né, Matheus, esse custo do carrego da soja não é um custo pequeno. As oportunidades, elas vão se mostrando, mas elas são diferentes para o produtor. Como é que você responde o Pedro Paulo, portanto? Excelente pergunta, viu, Pedro Paulo? Muito, muito obrigado pela participação aqui também. Essa região específica, né, da soja hoje, R$ 140 já comercializada para pagamento em 90 dias, né? Esse caso específico de uma região mais industrializada, né, produtor que se localiza ali no BR-163 Sul, né, foi um caso específico que compensou. Criou compensação, era soja que ele tinha oferta ali em fevereiro, março e abril, ao em torno dos R$ 100 a saca, até abaixo disso, no pico da colheita, né? Porém, ele não tinha necessidade de ver naquele momento, né? Já tinha se preparado previamente por recomendação da Pátria, em ter já avançado com as vendas prévias, né, para honrar os compromissos do primeiro semestre. Este caso específico, sim, Pedro Paulo. Agora, o produtor, dentro do estado do próprio Mato Grosso, como é o caso ali que foi levantado por ti, né? Aquela região que não tem essa presença, né, da indústria e é dependente totalmente da exportação, é uma região que hoje não tem um compensado ter segurado. Tá? Realmente, o custo do carrego, né, aqueles produtores dentro do estado do Mato Grosso que têm recebido soja a 115, R$ 120 em algumas regiões, a soja subiu indiscutivelmente. Tá? Dentre o fundo do poço ali em meados de fevereiro, que a soja nessas mesmas regiões estava a 95, 93, R$ 92, e que hoje já estão, né, a 115, 120, talvez ter feito a conta no lápis, né, tinha compensado que ficou elas por elas, ou que muitas das vezes em algumas regiões nem se compensou. Depende muito do preço ofertado hoje, né. A gente sabe que regiões de expansão dentro do Mato Grosso, que são regiões também, né, que ali por coincidência ou não são regiões mais dependentes da exportação, não tem presença da indústria, estão se expandindo, né? Quem sabe daqui 5, 10, 20 anos a gente tenha mais indústria presente nessas regiões, são as regiões que mais foram afetadas ali por preço, né? Que hoje não conseguem ter remunerado a soja segurada em mãos, Pedro Paulo. Bom, excelente resposta, como eu falei. Ótima forma da gente concluir, porque traz orientações também para produtores em outras regiões do país. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco nessa quinta-feira, por responder de forma tão gentil e completa a nossa audiência. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigada, bom ter você de volta. Um abraço a ti, Carly, a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus, vamos marcar carça, porque o negócio tá feio pela frente, turma. É verdade. Amém. Fiquem com Deus vocês também. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Até a próxima, Matheus. Até semana que vem, meu amigo. Tchau. Obrigada. Tchau, Até. tchau. Até.